Jó no capítulo 12, ele marca uma virada no discurso de Jó, né? Então até o capítulo 11 você vai ver um Jó se lamentando, um Jó se lamurando. E aqui é como se ele virasse pros amigos dele e falasse assim, ó, basta. Vocês estão falando de uma forma como se só vocês conhecessem a Deus. Se só vocês entendessem Ele. Mas até aqui basta. Mas antes de te explicar isso daqui, eu preciso te fazer 2 convites. E quais são esses convites? Primeiro, seguir esse perfil, porque todos os dias nós estamos postando conteúdo aqui, conteúdo cristão, estudo bíblico, pra você entender melhor. Segundo, nós estamos num propósito de 42 dias, lendo o livro de Jó. Hoje é o 12º dia, ou seja, já são 12 dias que a gente está aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, lendo a palavra, destrinchando verso por verso, entendendo o contexto, o conteúdo e principalmente deixando Deus ministrar nos nossos corações. Então você é uma convidada especial. E até aqui, Jó, ele cansa, né? Ele começa a confrontar essa teologia dos amigos, né? Porque até então os amigos ficam, ó, se você pecou, é porque... se você tá sofrendo, é porque você pecou. Se você tá sendo injustiçado dessa forma, é porque tem alguma injustiça dentro de você, ou você fez alguma coisa. Ah, se seus filhos morreram, foi porque mereceu. Então, ele começa a olhar pra essa teologia dos amigos e começa a falar assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim que funciona dessa forma tão simples como vocês estão falando. O justo, ele também passa por provações. Os ímpios, quantos ímpios você vê aí, tranquilo, e nada tem acontecido? E aí você acha que o justo não vai passar por provação? Só o ímpio vai passar por provação? Em outras palavras, ele tá falando, olha, nem toda prosperidade é aprovação de Deus, e nem todo sofrimento, dor, significa que ele tá sendo rejeitado. E essa é uma das grandes lições de Jó 12, né? Jó tá confrontando uma teologia que tenta colocar Deus dentro de uma forma humana, né? Mas ele fala, olha pras aves, olha pra a natureza, olha pra tudo, olha pra grandeza do que Deus fez. Jó tá falando, olha, toda a criação sabe que a vida está nas mãos de Deus, só que o problema de vocês é que vocês estão falando de uma forma como se entendesse como ele governa. Aí Jó, ele começa a dar uma sequência, né, da soberania de Deus. Ele fala, olha, Deus, ele governa, Deus, ele é justo. Se ele retém a seca, se ele solta, transborda, ele governa reis, juízes, conselheiros, sacerdotes, absolutamente tudo. Jó tá mostrando que Deus, ele não é previsível, como se fosse uma máquina de causa e efeito. Nem sempre a gente vai entender. Ele tá falando que ele é poderoso, ele é soberano, e nem sempre a sua soberania vai ser explicada pela lógica humana. Às vezes Deus vai permitir que reis sejam humilhados, sábios fiquem sem resposta, que os fortes percam as suas forças, que líderes caminham no escuro. E mesmo assim ele não perdeu o controle. E ele diz algo muito poderoso, né? Que o Senhor, ele governa até nas trevas, né? E o mais interessante é que, paralelo a isso, Jó, ele tá num cenário assim de trevas, sabe? Só que ele tá dizendo que mesmo nesse cenário que parece trevas, parece escuro, né? Deus continua governando ali. A escuridão, ela não é a ausência de Deus, né? O caos não significa que Deus não tá governando. Mas a interessante de tudo isso é só a gente lembrar da cruz. A cruz parecia que era o fim, parecia que era a derrota, parecia que era exatamente tudo que a gente poderia imaginar de ruim. Mas foi lá que ele escolheu pra ser o palco da vitória. E foi assim que o maior mal da história foi usado por Deus para realizar o bem. A salvação do seu povo. O que a gente precisa entender é que nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento significa que Deus está punindo, e nem todo luto ou alguma coisa que você não entenda hoje significa a ausência de Deus. Porque se você parar pra entender de verdade, às vezes o que parece confusão nos nossos